Nosso museu, a gente vê algumas fotos antigas, né, da igreja, começando por lá a primeira fase de construção, lá com a torre pequenininha ainda, né? E se a gente for perceber os detalhes do interior da igreja, há um contraste, né, um pouco mais escuro, com algumas coisas mais claras, diferenciando de hoje. Por quê? A igreja ela não é originalmente branca e dourada, né? Ela foi dourada depois de um tempo, né, com o padre Cónigo Batalha. Então, originalmente ela tinha uma coloração mais escura, pegando ali mais ou menos um marrom, um ocre, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, por isso que a gente vê alguns detalhes mais escuros, mais terrosos assim. E a gente consegue ver também nas fotos antigas alguns detalhes, né, que hoje a gente não tem na igreja, que infelizmente, né, foram furtados, né, foram vendidos e que infelizmente foram perdidos, né, ao longo da história. Certo? História até mesmo da própria cidade, né? Porque a igreja ela foi construída antes mesmo da fundação da cidade de Maricá. Então, ela é mais antiga do que a fundação e tem uma importância muito, muito grande para o crescimento e construção da própria cidade, tá bom? Então, chegando ali, cuidado para não esbarrar nas peças, são peças históricas, né? E é isso, vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem com calma, mas só para explicar no geral, né? Ali atrás nós temos o relato de São José de Anchieta. São José de Anchieta passou por Maricá, né? Ele é considerado um dos fundadores da cidade. Então, um santo pisou em Maricá e aqui realizou a pesca milagrosa, né? Um dos milagres que é contado em toda a sua biografia. Sempre vai ter lá a pesca milagrosa em Maricá, tá bom? Então aqui ele tem um espaço reservado, tem contando a história ali dos milagres ocorridos aqui em Maricá. Aqui nós temos um potiche, né, que é uma espécie de vaso, de pote, onde tem essa pintura relatando a pesca milagrosa. Aqui nós temos Santo Antônio de Sá, que é padroeiro da paróquia de Santo Antônio de Sá, em qual é o nome da cidade, gente? Macacu. Cachoeira de Macacu, né? Então, como é que começou a história da paróquia? Lá, a paróquia de Cachoeira de Macacu decidiram criar uma igreja aqui. Então, desmembrou-se um povoado de lá para cá. Então, Santo Antônio de Sá, padroeiro de lá, vindo representando. Mas não começou exatamente aqui. Começou hoje na atual paróquia de São José. Lá é a primeira igreja de Maricá, primeira antes mesmo dessa daqui. Então lá era a capela de Nossa Senhora do Amparo. Mas por conta de uma epidemia que teve, o centro da cidade teve que ser deslocado. Então o centro era lá, deslocou-se para cá e precisou-se construir uma nova igreja, tá? Então em 1788 foi lançada a primeira pedra angular da igreja e depois em 1802 trasladou-se a imagem de lá para cá, fazendo essa abertura da igreja, tá bom? Então aqui conta essa história, conta essa história da igreja de São José e hoje paróquia Nossa Senhora do Amparo. Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que eu comentei com vocês lá embaixo, né? Que é o original do altar lá de baixo, toda feita, esculpida em madeira. E aqui um mapa antigo da cidade, juntamente com uma fotografia. E quando vocês vierem ver, analisar, a gente vai ver que a igreja não tinha nem a torre, nem um pedaço da torre, e vai ver a lagoa bem atrás da igreja, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para vocês verem com detalhe as coisas. Maior do museu, que tem o maior número de peças antigas, né? Que a gente mantém reservado. E conta também um pouquinho da história
da trajetória da própria paróquia, né? Então, os padres que passaram, as peças, a importância dos ritos, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui. Esse quadro aqui atrás, a gente tem o nome de todos os padres que passaram desde a fundação até 1966. 46, obrigado. Tá? Então, do início da igreja até 1946. Tá? Aqui está a foto do cônego Batalha, né, que foi um padre muito importante para a própria conclusão da construção da igreja, né? Então ele que terminou a torre do sino, ele que começou o douramento da igreja, né? Foi um padre muito importante para a história da igreja em Maricá, né? Ele foi atropelado aqui na frente. Vocês perceberem, se atravessarem aqui, tem um busto. Na subida do Correio. Isso, naquela subidinha. Então tem um busto, é o busto dele, e foi ali que ele foi atropelado, né? A batina dele agarrou no ônibus e foi atropelado. Ele estava de bicicleta. Simboliza a autoridade dele, né? A casula, chamada de casula trindentina, ou casula romana, é um pouco mais leve do que a que temos hoje. Estola. A estola hoje os padres usam ela assim, né? Não cruzada. Símbolo, alva, a preta, a batina. Isso aqui é chamado de... Tem a cola aqui, gente. A dalmática dele original, tá? Aqui temos alguns objetos antigos. O missal da igreja, bem simplesinho, né? Em comparação com outras igrejas antigas. Ele ainda funciona, só está desafinado, mas funciona. Aqui é a Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida, do lado do cantor Daniel. A São Miguel Arcanjo, resgatando as almas do purgatório. Um quadro antigo que a gente está lutando aí para restaurar, né? Infelizmente ele ficava lá embaixo, caiu, né? E um pedaço de madeira atravessou ali o peito de São Miguel, né? Mas é uma imagem muito antiga, né, da igreja, sendo carregado pelas duas pombas, por 2 cavalos. E aqui nós temos a coroa antiga de Nossa Senhora do Amparo, né? Feita em prata. É a coroa mais antiga que a gente tem dela. Hoje ela utiliza uma dourada, né? Feita de ouro. Essa ideia é de prata, tá? E aqui atrás nós temos ela, Nossa Senhora do Amparo, tá bom? Vai voltar. Imagem toda feita, uma peça única de madeira, esculpida à mão, né? Folheada a ouro.